é comum a gente ouvir as seguintes frases, né? Que a educação é a única coisa que pode melhorar a nossa sociedade, mas que, no entanto, a educação no país é um desastre. Realmente a gente tem problemas seríssimos de educação. E o que a gente quis fazer, sobretudo, era mostrar como se dá esse desastre, mas fazer uma contrapartida para a sociedade mostrando experiências que são absolutamente positivas em educação pública no país. Educação é uma coisa que é feita por gente, né? E precisa de engajamento, não tem como. Meu futuro, Quero ser veterinária. Quero estudar poesia. Se eu não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde começar. Esse filme vem de um desejo do Instituto Unibanco, da Maria Farinha, em colocar o assunto educação como uma pauta mais cotidiana, né? Subverter um pouquinho o que reside no imaginário comum das pessoas, que educação é um assunto chato ou... na verdade, acho que o principal mesmo é a gente colocar a educação na mesa do jantar, na roda de amigos, né? Fazer com que isso faça parte do cotidiano das pessoas, né? A educação ela não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. A gente escolheu regiões onde a gente pôde ir para o Brasil mais profundo, capitais, para que a gente pudesse dar voz para os meninos e para as meninas do país. Eu acho que se fala muito sobre assuntos ligados a questões sociais importantes, muito sob o ponto de vista de especialistas, de acadêmicos, e pouco ouvimos os meninos e as meninas do país, né? Então, a gente tinha uma intenção muito forte de ouvir o que eles têm para dizer, e sobretudo porque a gente estava vindo de quando a gente começou a filmar, que foi em 2016, a gente estava vindo ali de um momento muito sintomático e emblemático, na minha opinião, que foram as ocupações dos secundaristas nas escolas. Embora o filme não tenha esse foco das ocupações especificamente, né? Mas essas ocupações estavam querendo dizer justamente o que o filme se propõe a dizer, que é dar voz aos meninos e entender que esses meninos querem uma escola de qualidade, querem ter oportunidades mais igualitárias, né? Nesse projeto específico de documentário lá na Maria Farinha, o formato é muito enxuto assim, de equipe, o que inclusive também é bom para viabilizar a intimidade e os lugares onde a gente consegue acessar depois. Assim. Então tem o lado de que é um orçamento pequeno, mas também tem o lado de que isso viabiliza coisas que uma estrutura maior talvez não alcançasse, né? Então tem esses dois lados. E aí o meu trabalho como assistente foi um aprendizado para mim, assim, porque eu trabalho geralmente em estruturas maiores e eu tive que aprender a entender o que estava sendo pedido para mim naquela produção, sabe? E isso incluía também fazer produção, então eu ia na frente. A gente tinha um roteiro, né? Roteiro de doc é uma coisa rara também, né? Porque geralmente é um argumento, uma ideia, né? Lá tinha um roteiro, tinham alguns personagens e algumas situações já pré-estabelecidas, algumas coisas que eles queriam acessar já pré-estabelecidas. Então, o meu trabalho era ir antes nesses locais, conectar as pessoas, encontrar histórias e ver até que ponto o que estava no roteiro, que era um roteiro de 1 ano e pouco atrás, eu acho, ainda estava vigente, ainda estava latente, né? E amarrar tudo. Foi incrível, assim, porque... Uau, a gente teve acesso a
ao Brasil, do Rio Grande do Sul a Santarém, assim, né? E foi um trabalho incrível e foi um enorme aprendizado para mim, assim, porque foi uma nova forma de eu entender o que era ser assistente de direção. A fotografia e o documentário, para mim, sempre estão um influenciando o outro, assim, né? O fazer muito documentário me ajuda muito com a coisa da operação de câmera, com a concentração, com estar o tempo inteiro concentrado para não perder nada, com a agilidade. E a coisa da ficção me traz essa coisa da preparação, né? Até onde você... o quanto você consegue preparar para chegar onde você quer. Então, a minha câmera, a minha estética, a coisa de buscar a luz da janela, de gostar de ter luz de janela, de gostar de luz natural, vem influenciada pelo documentário. E uma coisa que é muito legal, que é da ficção, que vem para mim, para o documentário, que é a coisa da decupagem, né? Muitas vezes você não tem tanto tempo para você contar uma história ali, e enquanto a galera está conversando com o personagem, antes de começar qualquer coisa, eu já estou fazendo uns planos, porque eu sei que eu estou fazendo um contraplano do que vai ser a entrevista, eu estou fazendo, sabe? Eu já chego, já faço um plano do espaço, já faço geral, já faço um detalhe, faço a cobertura para no meio da entrevista o diretor poder cortar, entendeu? Então a decupagem no set de documentário, para mim, vem a influência da ficção, entendeu? A ficção influencia a minha decupagem na documental e o documentário me faz ter uma habilidade com a câmera e uma sensibilidade com os personagens que eu consigo carregar para a ficção, entendeu? E é engraçado, né? A gente estabeleceu uma ordem do dia, um processo fílmico que foi tão rico que eu acho que fica muito difícil para qualquer espectador ou qualquer técnico cinematográfico ou qualquer artista do cinema identificar quem fotografou o que no filme, né? Porque eles dividiram essa fotografia, cada um trabalhou numa etapa diferente, né? Eu acho que o filme tem uma unidade e essa unidade se deu muito por essa generosidade artística e esse processo coletivo, assim. Eu acredito fortemente nesse processo não tão empírico, assim, né? Eu fui um dia na produtora, eu passei um dia com a Janice e com o Cacau, a gente olhando um pouco do material que eles já tinham rodado, né? O Cacau me falou um pouco de pintura, um pouco de onde ele vem, das referências que ele gosta. O Cacau tem formação em artes plásticas, então ele tem um senso estético muito preciso, assim. Ele fica no cangote mesmo, cobrando da gente, a gente não sair daquilo ali, assim, sabe? Então, o Cacau queria uma coisa um pouco menos contrastada, mais tranquila, a câmera mais tranquila, um senso de composição muito, muito forte, assim, sabe? Se você assistir o filme, você vai ver que todos os planos são absolutamente bem compostos, assim, sabe? Apesar de ser um documentário, a gente tinha uma intenção de envelopar esse assunto com uma estética que chamasse a gente para o filme mesmo, assim, sabe? Mesmo as entrevistas, assim, nunca a entrevista é uma entrevistazinha aonde a gente colocou e pegou e conversou e foi ali, assim, sabe? Sempre é um lugar que tem um ar, que tem um significado para o projeto, que tem uma profundidade, onde a gente consegue isolar o entrevistado, entendeu? Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não, botar um S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Eu assino o roteiro junto com outras pessoas que trabalharam no filme na pré, né? Desenvolveram todo o projeto. Mas como o documentário é sempre uma caixinha de surpresas, né? Muito foi alterado depois, e são dezenas de horas de entrevistas, né? É um filme muito verbal, muito verborrágico, então para costurar todas essas falas e tal, teve que ter um trabalho de texto
muito assim, grande. E aí aí que eu entrei, né, assim, que foi um processo paralelo com a montagem, né, como já havia feito em outros filmes, assim, sinceramente, muito pouco papel e muitas timelines e tal, mas dividindo por assunto e tal, e imaginando uma curva para o filme, né, emocional e tal, em cima das falas, né, e todo o conteúdo que a gente queria para o filme, e todo o conteúdo que não coube, ou a gente teve que tirar, enfim, uma questão de ele ficar mais claro, mais direto. Tem muito sonho, muita ideia, pouca gente escutando para realizar. É essa força que a gente sente, esse poder. Eu sou um defeito de fábrica. Dizem que os jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo para melhorar nosso futuro?